Hoje, no Restauração da Alma, nós iremos fazer algo diferente. Eu não sei aonde você está, mas eu vou te aconselhar a fazer algo. A estar em um lugar calmo, seja na sua casa, coloque essa TV bem alto, ou o som com Bluetooth, ou o seu carro, ou deite na sua cama e ouça o que Deus vai falar com você. Eu lerei a palavra de Deus, que se encontra em Isaías 43, como assim me deu ordem o Senhor. O mesmo Deus, presta atenção, que operou no passado, aleluias, glória a Deus, Ele opera hoje, Ele opera amanhã, Ele continua operando, se movimentando, trabalhando para aqueles que têm esperado nele. Jesus está indo no teu problema, atender os nossos pedidos. Nós que temos se humilhado na sua presença e temos levado a ele os nossos pedidos, assim como Jairo fez. Temos seguido o exemplo de Jairo. Temos ido até Jesus falar de como estamos fisicamente e as áreas a qual estamos sendo afetados e que é tão importante para nós. E essas áreas enfrentam ameaças de morte, de destruição. Mas eu venho lembrar a você que o Deus que permite ir ao túmulo, que é dono do tempo, que é dono dos céus e da terra, Ele também ressuscita morto. Ele dá ordem em favor do seu povo, que Ele diz assim: eu amo, eu escolhi, eu criei para a glória do meu nome. Então ouça comigo as palavras de Deus. Tenha esse hábito de ouvir e refletir e pensar. Não é Lilian falando, é Deus. É a sua palavra, dizendo quem Ele é, quem Deus é para você. Então, se você crê que Ele é o teu Salvador, se você crê que Ele é o teu Criador, se você crê no que Ele diz, que te amou tanto, 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 que deu a vida do Filho em nosso resgate, para que eu e você tivesse essa chance, essa oportunidade, por meio do Filho, em entrar no céu. Então, em quem você vai se agarrar? Vai se agarrar a Deus, vai se entregar a Deus. Eu encontrei alguém que disse no meio do caminho hoje que estava afastado. Eu disse: volta, não tem como não ter vida se não for com Ele. Deixa quem quiser zombar, não desiste de Jesus. Porque muitas vezes as nossas limitações e falhas, a nossa consciência delas, quer nos afastar de Jesus. Mas é o contrário, irmãos. Temos que nos aproximar mais dele. Porque sem ele, nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer, diz as palavras de Deus. Sim, eu venho aqui com as palavras de Deus para consolar o teu coração. Eu venho aqui com as palavras de Deus que me trouxe o Espírito Santo, porque eu não falo de mim mesma, mas aquilo que o Espírito de Deus ouve de Deus. Eles estão em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu venho aqui e libero esta palavra. Então a palavra de Deus aqui hoje vem para te guiar, vem para te consolar, vem para te ajudar, vem para te dirigir. Quantas vezes pessoas que eu nem conheciam, usadas pelo Espírito Santo de Deus, que não me conhecem na verdade, naquele momento me deram uma palavra, eu criei e obedeci. Não importava se a multidão mandava eu parar de gritar, não importava se a multidão dizia, não importune mais o mestre.
Se o mestre não mandou eu parar, por que eu pararia de clamar? É o conselho de Deus para você. É o conselho de Deus para você. Não pare de clamar. Tem um hino que é muito lindo, né? Mas eu não sei louvar ele todo. Eu sei partes dele que está me trazendo agora o Espírito Santo. Sobre Deus estar escrevendo a sua história. Então, lá em Isaías 43, ouça em nome do Senhor. O Deus que salva. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo: por causa do meu amor por vocês. Quem é que não ama você? Deus está dizendo: por causa do meu amor por vocês. Por causa do meu amor por vocês. Enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade. E os gritos de alegria dos babilônios virarão choro, diz o Senhor. Preste atenção. Você é amado. Você é amada por Deus. Ouça até explodir o seu coração. Não é Lilian. Seu cérebro olha e me vê. Mas diga para ele: eu estou ouvindo as palavras de Deus. Você é amado. Você é amada. Você é protegido. Você é protegida. Eu sei que o Senhor me traz aqui para falar com Mordecais, que estão sofrendo com obras de injustiça, porque não se curvam ao mal, não cedem ao mal, e decretos têm sido levantados. Mas o que Deus vem falando no Restauração da Alma: não temas a ninguém, como disse a Jeremias, porque o Senhor, Ele está com você para te livrar. Quem está tentando se aproximar de você, mas com intenções más, diz o Senhor, assim como o Faraó e todos os seus cavaleiros e os seus carros e os seus cavalos e tudo que vinha com ele, Deus atrapalhou o caminho para que ele não se aproximasse, não chegasse perto do seu povo. Porque entenda, o povo estava obedecendo a um comando, a uma ordem de Deus. Eles estavam sendo guiados, para você entender, pelo espírito da obediência. Eles não estavam contra Deus. Eles não estavam dominados pelo espírito da rebelião. Mas existiam espíritos contrários atrás dele. Espírito de perseguição e morte. Então Deus, o Deus invisível, mas mais firme do que esse microfone que eu tô vendo, porque o Deus invisível eu não posso ver, porque é espírito, e eu morreria. Ele é mais real e continua operando. Mesmo que eu e você não veja, mas quando ele age, você sabe, foi Deus que agiu neste processo. Foi Deus que agiu nesta situação. Foi Deus que atrasou os inimigos. Por quê? Porque o Senhor te diz: quem estiver com espírito contrário, dominados por espírito maligno, não irá te alcançar. Os planos não irão prosperar. Por quê? Porque os seres humanos são fortes? Não,
porque a presença de Deus está com o seu povo, está no arraial, está no templo, está na tenda, está na tua casa. Então o que vai habitar não é o espírito da morte, não é o espírito da pobreza, não é o espírito da miséria, não. O que se estabelece na tua casa, na minha vida, na nossa família e em nossos filhos é o que Deus fala. E o que é que ele disse? Não vai ter mais divisão. Terá um reino. E o reino que se estabelece em nossas vidas é o reino de Jesus Cristo. Satanás não terá nenhuma brecha e nenhuma janela para operar no lugar aonde Deus está, para atrapalhar a quem Deus decidiu abençoar. Não importa quantos têm procurado profetas que se iludem com riqueza, que seus corações são atraídos para a riqueza, para profetizarem contra. Porque até eles sabem que não pode ficar contra Deus. O Espírito que... Deus é Espírito. Então eles não podem se colocar contra, no Espírito contra o próprio Deus. Então a palavra de Deus continua. E eu quero que você ouça com atenção. O que Deus está dizendo: por causa do meu amor por vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, porque Deus viu que os seres humanos eram bonzinhos. Porque Deus viu que tinham os seres humanos que faziam mais ou menos uma coisa boazinha. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não entregou qualquer coisa. Não tem como chegar diante de Deus e dizer assim: eu não tive oportunidades para me arrepender. Eu não tive oportunidades para abandonar maus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Porque Deus deu, inclusive, a Nabucodonosor revelações sobre, e Daniel interpretou sobre o que aconteceria com ele. A soberba de Nabucodonosor, a imagem que ele criou de si mesmo, fez ele perder tudo, porque ele não reconheceu o favor do Senhor. E é outra coisa que o Pai aqui me traz para dizer. Eu não sei quem nem reconheceu o teu favor. Eu não sei quem não reconheceu o bem que você fez. Como assim o Senhor me liberou esta palavra antes de eu entrar aqui. Quando ele falava ao meu coração sobre Davi e os seus soldados que protegeram. Falando em palavras, aplicando no hoje, a empresa ali de Nabal, as riquezas de Nabal, o rebanho de Nabal. Ele não reconheceu, ele não temeu a Deus. E nem ele sabia que Davi era um escolhido. Se a mulher de Nabal sabia, imagina Nabal. Mas ele pegou todo o dinheiro e gastou com o quê? Nabal. O que foi que aconteceu? Nabal pegou o dinheiro e foi gastar consigo mesmo. Alegrar o seu coração. E o Espírito Santo de Deus vem aqui dizer para mim e para você, para a gente lembrar, não fazer justiça com as nossas mãos, mas deixar com que Deus ele faça justiça, porque o próprio Deus feriu Nabal e depois de um tempo Nabal morreu. E ali a esposa de Nabal, Abigail, que nós conhecemos, se você não conhece, foi ela que trouxe livramento para pessoas inocentes na sua casa, porque Davi estava veementemente querendo
fazer justiça com as suas mãos, porque Nabal realmente não reconheceu o seu favor, a sua ajuda, e ele pega ali os seus soldados e já estava indo para matar Nabal ali. E a mulher de Nabal entra com um conselho muito sábio, reconhecendo que Davi é um escolhido do Senhor. E Davi agradece, reconhece. Deus tem falado, e ele falou ontem isso para nós. A gente não reconhece o que as pessoas fazem de bom. Não há problema nisso, irmãos. Se você vê que a pessoa fez algo de bom, Davi elogiou Abigail. Jesus elogiou as fés que nem Israel ele encontrou. Que uma mulher que vai pedir para expulsar os demônios da filha, Jesus elogia. Veja, então não há problema nisso. A gente tá ficando muito apático, muito, não é? Numa generalização. E cada caso é um caso. Tem gente que busca reconhecimento. Abigail não busca reconhecimento, não. Mas a gente tem da gente que tá recebendo um livramento de alguém que se levanta, não na sua humanidade, mas no poder da presença de Deus, do Espírito Santo, corajosamente libera uma palavra, você recebe, você tem livramento, você tem uma mudança física, porque alguém em nome do Senhor ouviu, seja através de visões ou sonhos, e liberou o que ouviu da boca de Deus. E Deus cumpriu a sua palavra. Tenha certeza, essa pessoa enfrenta perigos. Porque o diabo não está perseguindo quem está na morte. Está perseguindo o nome que Jesus Cristo, em quem está vivo dentro das pessoas. Afinal, queriam apedrejar quem? Caleb. Porque ele tinha fé. Falando com as minhas palavras, a gente vai acessar Canaã. Deus não está com eles não, Deus está com a gente. E o que queriam fazer? Reunir a congregação. Bora apedrejar ele. Quem que tramou toda a morte de Jesus, né? Os líderes, as autoridades que tinham acesso a Roma, usaram até Roma, e que incitaram o povo, para quê? Para matar um inocente que só fazia o bem. Mas o que Deus tem me ensinado, não tem mais o mal. Não tem mais o mal. Não tem mais o mal. Porque ainda que haja morte, nós estamos no reino que ressuscita. Deus envia o seu Espírito e tira. E ressuscita o morto. O reino que eu e você está. Para ele. Não há nada impossível. Somos protegidos por Deus. Porque estamos debaixo da sua vontade. A você que decidiu internamente, em uma conversa com Deus, em diálogos com Deus, crê na palavra que diz assim: você foi criada, Lilian, você foi criado, você, para a minha glória, para louvor do meu nome. Então, as suas ações e os seus comportamentos, as pessoas não esperam. Quando você faz mais do que alguém te pediu, quando você reconhece o que alguém fez no mundo que não reconhece, no mundo apático, no mundo sem empatia, no mundo sem amor, as pessoas olham para você e de verdade vê que você é um filho de Deus. Porque você não é igual. Você é diferente. Porque você não está controlado pela humanidade. Aqui eu não estou falando de perfeição. Lembra, estamos a cada momento que nós nos colocamos nesse lugar de escuta ativa da voz de Deus e da capacidade que você tem. Você já tem disponível e tem que escolher crer e obedecer. Quem teve acessos imagináveis de Jesus, creu nele. Foi até ele. E dele recebeu. E dele recebeu. Jesus ajudou muitas pessoas fisicamente.
E também chegou a sua vez. E quem ajudou Jesus? Foi o seu pai. Foi ele que enviou o anjo. Eu amo essa palavra. Quando o anjo senta em cima da pedra. Mas as pessoas tramam, colocam até soldados para impedi-lo de sair do túmulo. Mas Deus, por mais que eu e você não veja, ele é mais real do que esse telefone que eu tô aqui olhando para ele. Porque esse telefone eu tô vendo. Aqui eu não tô vendo, mas eu sei que ele tá aqui. Eu sei que ele mora em mim e as suas palavras em mim. E ele dá sinais de que ele está comigo. Ele vem, ele aparece, ele dá sinais. Então ouça. Aleluia. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e seu Rei. Quem é Deus? Isaías 43, verso 14. Ó Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo: por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade, e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. E o seu Rei. Há muito tempo, o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor, Deus diz ao seu povo. Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Naquilo que Deus fez, como ele derrotou, como ele destruiu. Por que Deus está dizendo isso? Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, diz o Senhor. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente, vocês a verão. Preparai um caminho no deserto, e farei com que as estradas... Prepararei um caminho no deserto. Não tem caminho, não? Olha o que ele está dizendo. Prepararei um caminho no deserto. E farei com que as estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes. Pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome, diz o Senhor. Tudo que Deus traria no deserto, o caminho, tudo que ele faria surgir, tudo que ele vai fazer, por amor a vocês. Eu criei vocês. Vocês são meu povo escolhido. Meu povo escolhido. Verso 21. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe
Acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.